Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um sutiã de renda. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, eu usei aquelas barras de renda. Eu usei a barra de renda, meninas, porque ela tem aquelas ondinhas, aquelas bordinhas da renda, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso facilita muito pra gente para fazer o acabamento. Vocês podem usar também aquelas renda com elastano vendida em metro, porém vocês vão ter que fazer lá um acabamento, né? Vocês podem até mesmo usar aqueles elástico rendinha também, que vai fazer aquelas bordinhas. Mas com a barra de renda facilita bastante, porque assim já fica todo prontinho, tá? E o que eu usei de forrinho foi aquela malha, a malha fluid, aquela que a gente usa em forro também de biquíni. Vocês podem usar até mesmo a viscolaicra, um cotton, né? Que é só mesmo para preencher ele ali. Eu fiz o meu modelo sem bojo, mas podem fazer com bojo, que daí também não vai precisar do forro. Vai forrar aquela renda ali com o próprio bojinho. Então, bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui a gente vai pegar uma barra de renda. Essa barra de renda, ela tem 17 centímetros de altura, então ela já tem essas bordinhas dos dois lados, que é já para fazer o acabamento do nosso sutiã. O mesmo aquele que a gente já tem a live, né, daquele topzinho de renda. Então, eu dobrei aquela renda ali direito com direito e cortei ele dobrado 36 centímetros. Para tamanhos maiores, a gente vai aumentar em média 1,5 centímetro ali, ele dobrado ainda, tá? Então, para um próximo tamanho, esse é um P. No próximo tamanho, a gente deixaria dobrado para 37,5. Ali na outra ponta, na parte reta também, eu vou dobrar ele em média uns 25 centímetros, tá? Botei direito com direito também a renda e eu vou botar por cima aquele meu molde pra mim riscar ali e cortar na volta dele. Cuidando sempre aquela parte da curva onde vai ficar o meio do peito, onde tem as bordinhas, é que vai ficar o nosso acabamento. Ali na parte de baixo, que é mais larga, tem 8 centímetros e na parte reta tem 20 de altura. E vocês só vão curvar ele ali pra fazer aquele desenho ali do peito. Tá? Então, eu vou cortar 4 vezes ele ali. Eu cuidei para cortar num sentido e no outro virei para encaixar para me aproveitar melhor a minha renda. Agora ali eu peguei uma alça de 1 metro, dobrei ela no meio, cortei 2 pedaços de 50 centímetros. Daqueles 2 pedaços de 50 centímetros, eu vou tirar 5 centímetros de cada pedacinho ali, que é para fazer na parte da argolinha. E na parte da alça, a parte da alça maior, eu vou pegar e vou passar naquela minha argolinha que eu tenho, pra ir e voltar nele ali. Passo naquela argola lá que eu já tinha preparado. Eu afasto aquele tecidinho da alcinha e vou botar ele por baixo, tá, gurias? Vem ele por baixo e volto ele pra fazer o acabamento, vai ficar por dentro ali aquela costura. Então, ele não fica por fora aparecendo, vai ficar por dentro interno ali. Assim tá pronta a minha regulagem. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Peguei uma argolinha, ó, e eu botei até um alfinete ali, porque como se fosse já costurado, tá? Eu vou pegar aquela regulagem, vou e volto nela ali. Pego aquela ponta e vou botar lá na minha argola também. E agora, quando volta aquela tira lá, eu tenho que afastar um pouco na parte do lado direito, ó. Eu afasto um pouco ele. Pego aquela ponta e vou por cima lá, entro e volto pela parte de baixo naquela regulagem ali. Quando eu voltar naquela parte da regulagem, eu vou segurar na alça de dentro, não na alça de fora, para ele não ficar aquela costura aparecendo. Então, botei um alfinete ali, botem um alfinete, testem, ver se tá funcionando a regulagem de vocês, né, pra ver se tá tudo certinho. E porque ali é onde eu vou costurar ele depois, mas sempre grudando na parte de dentro, não na parte de fora. Agora ali para cortar o meu forrinho, pode ser forro de viscolaicra também, né? Ali eu usei uma malha, aquelas que a gente usa de forrinho para biquíni, né? Podem usar aquele de forro de biquíni também, aquele que corre o fio, mas eu usei aquele que é um pouquinho melhor, o forro de biquíni, que é aquele que não passa areia também, né? E ele parece a malha de biquíni, só que mais fininha, né?
Então ele não acaba não passando areia lá pro biquíni e ele não fica tão transparente, também não corre fio, que nem aquele lá. Mas vocês podem usar a viscolycra também, né? Eu peguei um retalhinho que eu tinha lá, porque se ali qualquer retalhinho dá, gurias, porque é só pra parte do forrinho mesmo do peito, né? Quem quiser também pode fazer com bojo, né? Eu fiz ele sem bojo, mas poderia pegar essa renda e forrar o bojo, né? Fica bonito também fazer com o bojo bege, porque daí parece que é pele, né? Parece que é só aquela renda por cima. Ou usar o forro mesmo bege também fica de ideia pra vocês. Então, eu cortei 4 dele também, daquele pedacinho. E agora, bora pra gente ir lá pra máquina, né? A gente vai fazer esse modelo todo na máquina reta. Pra vocês verem que tem opção sim de fazer a lingerie só na máquina reta, né? Então, a primeira coisa ali, eu botei no zigue-zague, num zigue-zague médio, mas no ponto 1,5 para ele ficar bem fechadinho. E eu vou passar a costurinha ali bem em cima daquela alcinha ali onde eu tinha colocado aqueles alfinetes, que é para segurar um lado com o outro. Só um zigue-zague bem na beiradinha, porque o zigue-zague, até porque ele desfia um pouquinho essa alça, né, de sutiã. Então, por isso vocês têm que cuidar ali pra passar o zigue-zague. Aqueles regulador é a argolinha ali, gurias, vocês cuidem para comprarem sempre conforme a largura da alça de vocês. Tem ele pequenininho, tem médio e tem grande, porque depende da largura da alça. E comprarem sempre par, vocês cuidem isso, porque senão o pessoal da loja acaba vendendo um par só, ou vende, aconteceu já diversas vezes com minhas alunas, né, de venderem aquela alça mais larga que aquele regulador, daí não entra, então testem lá na loja antes. Naquela parte lá da argolinha ali embaixo, eu também passei aquele zigue-zaguezinho, todos na pontinha, tá? Agora eu vou voltar a meu ponto lá pro ponto 3,5 na costura reta. E eu vou costurar naquela parte da renda, botei direito com direito. E vou costurar aquela parte reta ali, que vai ficar só com uma emenda. Como ela é uma renda com elastano, ela pode correr de falhar aquele ponto. Por isso a gente passa de novo até para ficar mais reforçado. Cuidando sempre vocês ver que eu tô esticando bem ela, porque isso é malha. Na máquina reta, ela não é própria para usar esse tipo de tecido, né? Então, se vocês querem costurar uma malha, vocês têm que esticar bem. O bom da renda é que ela não ondula, né? Por isso dá pra gente fazer igual a parte do sutiã todo ali na máquina reta. Quem tem overlock pode fazer na overlock também, tá? Então, eu peguei ali o meio, onde estava a minha costura, e marquei do outro lado o meio com o alfinete. Botei o meio do alfinete com a costura e vou achar as minhas laterais, ó. Daí, botei um alfinetezinho. Só que aquela costura, eu vou botar ela pra lateral, não vou deixar ela no meio das costas, porque eu acho que daí vai ficar menos aparente embaixo do braço. Então, eu peguei do alfinete do meio, do centro ali pra lateral, e marquei os meus meios, é o meio do meio, né, a gente fala, para colocar a posição da minha alça. Então, naquela parte da argolinha ali, que tinha só um pedacinho pequenininho, eu volto lá pro ponto no 1,5 e boto no zigue-zague, posso botar no zigue-zague maior, e vou botar ele passando ali em cima da alcinha, boto a parte da alça no lado avesso, né, e eu vou costurar no direito da minha renda ali, ó. Vou e volto umas 2, 3 vezes para ficar bem reforçadinha aquela costurinha. E vou fazer agora a mesma coisa do outro lado, ó. Tinha o meio, achei o meio do meio. E eu vou botar ele transpassando 1 centímetro ali na renda. Só 1 centímetro já é suficiente. E vou e volto umas 2, 3 vezes ali, dar retrocesso no início e no fim ali também. Pra ele ficar bem reforçadinho, aquela costurinha ali, pra quando forçar, né? Principalmente quem tem peito maior, pra não pesar tanto. Agora eu vou fazer a parte do meu peito. Então, eu vou pegar a parte da minha renda, direito com direito. E ali na parte do meu forrinho, eu posso passar, quem tem overlock pode passar um overlock. Quem não tem, vai botar lá no zigue-zague, no ponto 1,5 também. E vai fazer um zigue-zague na voltinha dele. Vocês viram ali que eu fui começar e ele embolou e eu tirei ele pra começar de novo. Porque eu sempre tenho que deixar um pontinho de tecido lá, ajudar ela a puxar, tá, guris? Vocês veem que eu tô puxando bastante lá a máquina, o tecido pra ajudar ali a máquina, tá? Porque se eu não ajudo ela ali, ela vai embolar toda lá pra dentro. Ali agora eu vou encher a bobina. Eu já tava usando uma bobina que já tinha pronta, então tinha bem pouquinho.
Aquela barra de renda ali, gurias, ela é de 17 centímetros, né? Mas tem rendas maiores. Então, pra quem tem peito maior, vai aproveitar mais aquela renda mais larga. Tem rendas até de 25 centímetros. São mais difíceis de achar, mas tem também, tá? Então, dá pra fazer pra quem tem peito maior também. Aí vocês acabam gastando menos, porque daí não precisa tanta largura naquela parte do peito ali, né? Aquela parte ali da barra é 1,5. Na parte de baixo ali do peito, que eu tinha falado 8 centímetros, vocês podem aumentar 0,5 para cada lado daquele peito, por um peito maior também, para tapar mais o peito, né? Mesma coisa para quem quer degotar mais. Esse modelo ele é mais fechadinho, né? Mas se quiserem degotar também dá para diminuir na voltinha deles. Então eu passei aquele zigue-zague ali na parte da curvinha, ó. Na parte reta, desculpa. Na parte retinha eu vou passar aquele zigue-zague e na parte de baixo. Porque a parte curva é onde vai ficar o meio do meu peito e não vai aparecer aquela costura ali, ó. Ali no outro também. Vou passar na parte de baixo. Não é tão necessário passar naquela parte curva, porque depois a gente vai unir ela lá na renda e vai fazer o acabamento. Porque esse é meu forro, ele não desfia, né? E ele não corre o fio. Então é um forrinho bem bonzinho. Quem vai fazer com viscolacra também, né? É bem tranquilo da gente usar. É um ainda firmezinho. Tipo um liganete também vocês podem usar, né? Mas aquele forro que puxa fio, né? Ou se é uma viscolacra muito fina, é bom passar em zigue-zague pra ele ficar mais firmezinho, pra ficar mais fácil de vocês fazerem a próxima parte, tá? Ali eu botei a renda direito com direito e botei o meu forro direito do forro com o avesso da renda e depois a outra parte do forro avesso com o avesso do forro. E eu vou fazer um sanduíche deles ali, ó. Porque ele vai ficar como se a costura ficasse por fora, mas ela não aparece, porque a renda ela fica bem bordadinha, né? Então não aparece aquela costura. E assim ele fica todo limpinho, o interno do peito, até porque aquela costura aqui no meio do peito dá até coceira, né? Quando incomoda. Então, pra ficar bonito o meu acabamento e pra também não dar problema lá na hora de usar. Agora eu vou unir ali a renda com o forrinho. Vocês viram que deu uma escapadinha ali no forrinho. Eu tenho que cuidar pra pegar os dois juntos. Vou dar uma costuradinha e depois estico bem ele, ó. Botei ele no zigue-zague, que agora eu tô unindo ele lá na minha renda, pra que ele forro não ficar erguendo. Então, eu vou costurar como se fosse um zigue-zague dentro do forro, um pra renda. E aquela bordinha da renda, ela sempre ficou maior. Quando eu cortei lá já, eu cuidei para ela ficar aquela bordinha a mais na hora do molde, né? Botei ele retinho na parte das curvinhas e a parte a mais do bico da renda eu deixo a mais ali para agora ficar sobrando na parte do forro. Fiz um lado até a ponta, agora eu cortei um pouco daquele excesso lá em cima para não aparecer aquela costura, que fique só os biquinhos mesmo. Quando vocês costurarem, vocês vão ver, vai ficar só os biquinhos que sobrar lá, a gente corta. Pode cortar com a grande também para não perder o fio da pequenininha de vocês, tá? E vou costurar também a mesma coisa ali que eu fiz do outro lado, ó. Vou fazendo zigue-zague, um no forro e outro na parte da rendinha. E vou passando todo em cima, bem na beiradinha, que é pra ele unir um com o outro. Por isso a gente bota um ponto 1,5 pra ele ficar bem fechadinho e um largo pra não correr o risco de não escapar de pegar o forro e nem a renda, tá? Assim tá pronto um peitinho, ó. O peito tá pronto, agora eu posso fazer o outro peito. Mesma coisa lá pra vocês costurarem, gurias. Eu vou botar direito da renda com direito da renda, ó. E agora ali eu vou botar o direito do forro com o avesso da renda. E o outro eu vou botar o avesso do forro com o avesso do meu outro forro lá. Pra mim costurar aquela parte da curva ali, tá? Antes eu posso passar aquele zigue-zague só na parte de baixo pra fazer o acabamento melhor, tá? Ou passar um overlock também, né? A parte reta não é tão necessário, né? Até nessa parte de baixo também vocês podem deixar para depois de pronto passar com a renda para vocês unirem lá. É questão de acabamento, tá, guris? O que vocês acharem que vai ficar mais fácil para vocês. Vai depender do forro que vocês estiverem usando, tudo isso, tá? Então, eu botei ali direito da renda com direito da renda. O forro, para achar o direito avesso, o lado mais canelado ali do meu forro é o lado direito. Então, eu botei o direito do forro com o avesso da renda e avesso do forro com o outro avesso. E agora, fica 4 partes juntos.
E daí, esse ele não falha tanto, porque ele tá mais grosso. Por isso que a gente não teve que passar 2 vezes, que nem quando a gente passou lá naquela barra de renda. Então, eu vou esticar bem e vou fazer só aquela parte da curva ali. O meu forro, ó, ele para um pouquinho antes da renda. Vou sempre encontrando pontinho com pontinho. Vocês podem alfinetar tudo também e passar por cima dos alfinetes também, botando os alfinetes de pezinho, né? Quando eu tenho mais perto, eu vou botando ali, encaixando na mão, mas dá pra alfinetar todo ele, tá, guris? Pra ficar mais fácil pra vocês. Agora sim, ficou limpinho ali o forro, eu vou fazer aquele zigue-zague de novo, toda a volta dele. Aí, nessa parte do zigue-zague, vocês também podem alfinetar ele pra não sair do lugar, porque ele fica mais difícil de encaixar mesmo ele ali. Porque o forro é fininho, a renda é fininha, né? E acaba dançando mais. Então, cuidem para firmar bem a mão de vocês ali. Não que vocês puxem ela, tem que soltar para a máquina. Mas tem que puxar aquelas linhas lá na frente e o tecido na frente, puxar as linhas atrás e puxar o tecido na frente, para ele forçar bem, ajudar ela na máquina ali. Porque senão fica muito grosso, né? Ela acaba arrebentando também. Então, eu falo sempre pra vocês, é mais força na mão, menos força no pé. Porque se tu ficar acelerando, ele vai embolar toda a linha lá e ela não vai andar. É que ela não tem força pra puxar, vocês têm que ajudar ela a puxar ali. Então, vamos passar aquele zigue-zague na voltinha ali no peito pra unir aquele forro com a renda. Vocês podem passar ali na parte de baixo também, se vocês acharem necessário, né? Como eu já tinha passado antes ele sozinho, né? O forro, daí não precisou. Mas quem não passar, pode passar daí agora pegando junto com a própria renda. Ali tinha sobrado um pedacinho do forro, o certo é encaixar todo ele, né? Que ele esticou a mais ali, eu só cortei aquele pedacinho. Mas o bom é encaixar todo ele, tá, gurias? Agora ali na parte do meu peito, eu vou encaixar ele ali com a parte da minha barra. Aquele meio, aquele centro lá, eu vou transpassar 1 centímetro ele. Ou pode ser 1 ou 2 centímetros, pra não ficar muito aberto aqui no meio do peito, tá? Ali eu tô colocando, ó, o direito da renda com o direito do peito com o direito da renda. Mas assim, quando eu virar, ó, eu vou encaixando as pontinhas até o final, ó. Transpassando só aquele 1 centímetro ali na parte do meio. Mas quando eu virar, aquela bordinha vai ficar pra dentro, então não fica bonito. O bonito é ficar aquela bordinha pra dentro, pra fora mesmo, acompanhando ele ali, pra fazer o acabamento do nosso sutiã. Então, eu vou botar o direito do meu peito com o avesso da minha renda e transpassar só 1 centímetro. Então, eu botei ele bem no meio, mas transpassando 1 centímetro ali na parte do meio. E agora eu fui encaixando ele até o final lá e botei mais um alfinete no meio. Agora pro outro lado também, ó. Aquele alfinete tá bem no meio, eu transpassei 1 centímetro ele, tanto pra baixo quanto pro lado lá, pra ele avançar do meio, né? Vou deixar a mesma sobra que eu deixei lá do outro lado, eu vou deixar aqui, se eu deixei uns 2 dedinhos, né? Vou deixar 2 dedinhos ali também. E vou botar mais um alfinete no meio, cuidando pra ele não descer demais, transpassar só 1 centímetro, por isso que a gente bota esse alfinete. Se quiser, pode botar mais que um alfinete também, pra ficar mais fácil pra vocês. Vocês vão costurar agora pelo lado avesso da peça. Então, bem na bordinha daquele sutiã ali, juntando aquele peito com aquela barra de renda. Vai botar no zigue-zague ali e vamos esticar bem ele, ó, pra ele encaixar. Como eu transpassei só 1 centímetro e botei naquele zigue-zague largo, daí ele vai ficar bem certinho ali fazendo o acabamento. Então, vamos fazer zigue-zague todo ele, esticando bem ele. Ali na parte do peito, ó, eu fiz aquele transpasse pra ele ficar mais certinho também ali no peito, não ficar aquele sutiã muito afastado aqui no meio, né? E ele juntar mais o peito. E vou indo até o final. De acabamento, gurias, depois vocês podem botar lacinho, aquelas florzinhas nas pontinhas ali onde tem os acabamentos com a alça, ali no meio, né? Se quiserem inventar assim, botar um acabamento de lacinho e florzinha, também fica bem bonitinho. Tem gente que usa cola quente, tem gente que faz pontinho à mão, né? Então, vejam que vai ficar mais fácil para vocês também aí, que vocês vão preferir no acabamento. Eu gosto sempre de costurar, prefiro do que usar cola na parte da roupa, né? Então, fiz o meu zigue-zague ali, agora eu tirei os alfinetes, ó, e assim ficou aquela bordinha de renda ali na parte de fora, ó, assim ele fica o acabamento bem bonitinho. Como eu já tava com as alças prontas lá atrás, agora eu só vou unir ela ali na frente, ó. Então, vou botar ele de pezinho e faço o zigue-zague nele ali, transpassando só 1 centímetro naquela partezinha
ali da alça com a parte do peito. Cuida para vocês não torcerem essa alça aí na hora de costurar. Então, transpassei 1 centímetro e vou costurando. Posso costurar pelo lado direito mesmo do meu peito, para vocês enxergarem bem como que vai ficar do lado de fora ali. Transpassei 1 centímetro e faço bem aquele zigue-zague maior. Assim já tá pronto todo o meu sutiã, gurias. E depois os acabamentos, aqueles com lacinho ou florzinha, vocês podem colocar nos cantinhos. Fica bem bonitinho. E assim finalizamos o nosso sutiã de renda. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil, o link está aqui embaixo na descrição, onde eu explico lá detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Lá dentro da comunidade, gurias, tem o nosso curso de costura, de corte de costura, e do nosso curso de modelagem também. Nesse curso de modelagem tem a parte da modelagem avançada também. E a comunidade também tem acesso a essas aulas do YouTube, elas ficam por um tempo e vão lá para dentro da comunidade. Lá dentro da comunidade vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Porque aqui no YouTube fica só por um tempinho, daqui a pouco eles já saem. Quem tá olhando aqui no YouTube tem acesso ao molde para vocês imprimirem. Normalmente aquele molde só que eu tô fazendo ali daquela peça, se é uma peça P, só tem acesso ao molde da peça P. Quem tá dentro da comunidade, daí sim tem acesso ao molde da P, M, G e GG. Então essas vantagens tá dentro lá da nossa comunidade. Vocês têm todo acesso a essa base da costura e da modelagem, tanto da modelagem avançada também. Vocês vão ter sempre esses vídeos novos que eu vou inserindo sempre lá dentro da comunidade, para vocês ir revendo esses vídeos quantas vezes quiser, e moldes novos também toda semana que a gente vai inserindo lá, e tendo toda aquela grade de moldes do modelo. Então não esqueçam de deixar o like de vocês, de comentarem o que acharam desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima, tchau!